Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Você pode sentar no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós tivemos nessa manhã um culto tão poderoso, havia uma presença tão forte da parte do Senhor hoje de manhã. E eu queria dizer para você que eu continuo sentindo essa presença tão forte do Senhor nessa noite. Você está preparado nessa noite para receber essa palavra? Você está preparado para receber essa palavra? Então fala comigo nessa noite no nome de Jesus. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu quero mais. Eu estou pronto. Eu tenho sede. Eu tenho fome. Irmão, no nome de Jesus, o tanto daquilo que nós vamos receber nessa noite está totalmente ligado, totalmente relacionado ao tamanho da nossa fome, totalmente relacionado ao tamanho da nossa sede. Já começou a pregar o Senhor. O Espírito do Senhor já começou a falar nesse lugar. Você está aí? Todas as vezes eu começo a pregar que um leão ele é criado em um cativeiro. Todas as vezes que um leão ele é lançado nesse lugar, ele é gerado nesse lugar. Sabe, ele nunca teve uma outra percepção, ele nunca viveu aquilo que está do lado de fora. As suas referências sempre se deram a partir daquilo que está do lado de dentro. Porque nesse lugar, nesse ambiente, sim, ele cresceu, ele nasceu. Ele não conhece a liberdade, ele não conhece um outro lugar a não ser esse lugar. Porque foi esse lugar que ele nasceu, foi esse lugar que ele cresceu. Mas nasce aqui uma pergunta, eu já comecei a pregar, você está comigo? Nasce uma pergunta: se o leão ele nunca conheceu nada além dessa jaula, ele nunca conheceu nada além desse lugar, por que trancafiam ele? Por que colocam algemas? Por que colocam grades? Por que colocam cadeados? Porque sabem que no dia que não houver mais grades, esse leão vai embora. Porque existe uma voz interior, existe um instinto dentro dele, dizendo que ele não pertence a esse lugar, que ele não foi gerado para ficar nesse lugar, que esse não é o seu lugar, mas que o seu lugar é lá fora, porque esse não é o lugar em que ele foi gerado para estar. O lugar do que ele foi gerado para estar é lá fora, vivendo um ambiente de liberdade. A verdade, irmãos, é que existem muitas pessoas que estão vivendo em meio a algemas invisíveis. Existem muitas pessoas que estão em cadeias invisíveis. Existem muitas pessoas que estão em jaulas invisíveis, sobretudo no que diz respeito à sua identidade e consequentemente ao seu propósito, ao seu sentido. Aliás, muitos dentro de nós, muitos nesse lugar, por não conhecerem a sua verdadeira identidade, de alguma maneira também estão distantes do seu propósito. Por não conhecerem a sua identidade, estão em jaulas, estão em cadeias, estão em correntes. Mas eu quero te dizer no nome de Jesus, que da mesma forma que existe uma voz interior, que existe um instinto interior dentro desse leão, dizendo que esse não é o seu lugar, mas que o seu lugar é lá do lado de fora. Existe algo dentro de você, existe algo dentro de você, dizendo que você não nasceu para viver aí, que você não nasceu para viver da maneira como está vivendo, que você não nasceu para viver em cadeias, que você não nasceu para viver em prisões. Existe algo dentro de você. Existe algo dentro de você e o diabo sabe disso. O diabo sabe que no dia que for revelado, que no dia que for despertado,
que no dia que você passar a ter essa compreensão, eu declaro no nome de Jesus que nessa noite, você vai sair de jaulas. Que nessa noite você vai sair de cadeias, de prisões, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você carrega o Espírito do Deus vivo dentro de você. Você não nasceu para ficar dentro de jaulas. Você não nasceu para ficar em prisões. Você não nasceu para ficar em cadeias. O teu lugar não é aqui. O teu lugar é lá fora. 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 Porque Cristo te libertou. Oh. Eu sinto um ambiente tão profético. Fala comigo nessa noite, o despertar de um libertador. Nós vamos mergulhar nessa noite na história de um homem que, por mais que estivesse em um palácio, por mais que carregasse a posição de príncipe, por mais que possuísse inúmeras riquezas, se sentia preso, sem identidade e também sem propósito. Como a maioria da história de muitos de nós. Como a história de muitos de nós que estão nesse lugar, que por não conhecerem a sua identidade, por não conhecerem o seu propósito, estão em jaulas, estão em cadeias. São como leões enjaulados. Mas eu declaro no nome de Jesus, eu não vou parar de declarar, eu declaro no nome de Jesus, que essas jaulas serão arrebentadas, que essas jaulas serão arrebentadas, que essas jaulas serão arrebentadas, que essas cadeias serão arrebentadas. Oh! Fala comigo nessa noite, Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz a palavra: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, ao monte Sinai, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Diz a palavra lá em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés! E eu creio que o Senhor está chamando o teu nome nessa noite. Eu creio que o Senhor está ventilando o teu nome nessa noite. Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então disse: mas eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Diz a palavra que Moisés, ele escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para o próprio Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra, tirá-los dessa jaula, tirá-los desse ambiente, livrá-los dessas cadeias e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O Senhor continua: o lugar do cananeu, o lugar do eteu, o lugar do amorreu, o lugar do ferezeu, o lugar do eveu, o lugar do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão o oprimindo. Agora venha, eu enviarei a Faraó, para que você liberte o povo, para que você livre o povo do Egito, os meus filhos, os filhos de Israel. Irmãos, a história de Moisés
ela se divide em 3 fases. Eu não sei se você sabe disso, mas Moisés viveu 120 anos. Então, dentro do contexto de Moisés, existem 3 fases, 3 blocos de 40 anos. E a primeira fase de Moisés, que são os seus primeiros 40 anos, ele está no Egito. Ele está no palácio, na posição de príncipe, filho adotivo da filha do faraó, comandante do exército. Essa era a sua posição, essa era a sua condição. Um homem que se movia nas ciências e nas artes e na cultura dos egípcios. A sua primeira fase, os seus primeiros 40 anos de vida. Agora ele está na sua segunda fase, no bloco de mais 40 anos. E nessa segunda fase diz a palavra que ele encontra o Senhor. Moisés, ele está no deserto. E ali no deserto, diz a palavra, ele fugiu para o deserto, porque enquanto estava lá no Egito, na defesa de um dos seus irmãos hebreus, ele acabou tendo que assassinar um egípcio, e por isso ele fugiu para o deserto. Esse texto que nós acabamos de ler, Moisés agora ele está no deserto, porque ele fugiu para o deserto. Agora ele é um foragido, ele não é mais o príncipe. Ele não é mais aquele homem que possuía riquezas, que tinha um status, que tinha uma posição. Agora Moisés ele está no deserto, foragido, escondido. Um homem que nesse momento da vida ele não tem mais identidade, porque ele não é egípcio, mas ele também não é hebreu. É um homem sem identidade, é um homem sem propósito, é um homem sem destino, é um homem sem história, é um homem sem causa. E é num lugar como esse que Deus o encontra. É em um ambiente como esse que Deus o encontra. No seu pior momento, diz a palavra que Deus o encontra. Entenda algo no nome de Jesus nessa noite. Nesse lugar, nesse ambiente, nesse deserto que você está, também pode ser um lugar propício para Deus te encontrar. E eu não sei com quem eu estou falando. É interessante porque nesse ambiente em que Moisés está, porque agora Moisés está no segundo bloco de 40 anos, na sua segunda fase. Nesse momento Deus o encontra. Mas olha para mim, igreja, Deus não só apenas o encontra, como Deus libera sobre ele um propósito. Deus derrama sobre ele um propósito. Deus revela a vida dele um propósito. Posso te dizer algo no nome de Jesus? Coisas surpreendentes podem acontecer nos momentos mais difíceis da tua vida. Nos momentos de maior angústia, nos momentos de maior desespero, nos momentos de maior tensão, nos momentos de maior pressão, nos momentos de maior tempestade, coisas surpreendentes podem acontecer na tua vida. Milagres de Deus, intervenção dos céus podem te alcançar em lugares improváveis. Milagres de Deus, intervenção dos céus pode te alcançar nos momentos mais de desespero que você possa estar passando. Sabe por quê? Porque circunstâncias desfavoráveis não condicionam o nosso Deus. Circunstâncias desfavoráveis não condicionam o agir de Deus. Havia uma tempestade, mas também havia um propósito. Eu preciso chegar à outra margem, eu preciso chegar do outro lado, porque existe um jovem possesso por uma legião de demônios que precisa ser liberto. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, você tem um Deus que nada pode pará-lo. Nada pode oprimi-lo, nada pode reprimi-lo, nada pode limitá-lo, nada pode condicioná-lo. Acontece que para Deus fazer algo através de nós, primeiro, olha para mim, primeiro Deus precisa fazer em nós. Quantas vezes, irmão, Deus te usou para curar uma pessoa no lugar em que mais você foi ferido? Quantas vezes Deus te usou para te curar, para você ser um instrumento da parte dele de cura, de libertação, na área em que mais você foi oprimido, mais você foi humilhado? Sabe por quê, irmão? Porque cicatrizes, marcas, revelam feridas que cicatrizaram. Feridas fechadas, ministério aberto.
Deus ele quer fazer algo poderoso através da vida de Moisés, mas antes ele precisa fazer em Moisés. Irmão, olha para mim. Primeiro Deus muda pessoas, e pessoas passam a mudar ambientes. Primeiro Deus precisa mudar você, para só então a partir de você mudar a tua casa, mudar o teu lar, mudar a tua família. Mas primeiro começa em você. Começa a partir de você. É nesse lugar de fracasso, é nesse lugar de exílio, e eu não sei com quem eu estou falando, é nesse lugar de rejeição, é nesse lugar de abandono que Deus começa o processo de restauração da verdadeira identidade de Moisés. E Deus começa dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou, Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, por mais que você tenha sido tirado das águas do rio Nilo, Moisés, enquanto criança, Moisés, você carrega uma paternidade, você carrega um DNA, você carrega uma história. Eu te protegi, eu te guardei. Moisés, você é meu. Você é meu. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta ou que dá de mamar, mas eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Antes de você nascer, eu escolhi, e eu separei, e eu designei como profeta entre as nações. Moisés, antes da fundação do mundo, você já estava sendo sonhado, você já estava sendo gerado, você já existia para mim. Eu não sei com quem eu estou falando, mas está tudo diferente do que eu preguei de manhã, mas Deus sabe. Deixa Ele falar. Irmãos, para que Moisés entendesse o seu propósito, primeiro, sim, Moisés precisaria entender quem ele é, e sobretudo entender quem Deus é em relação a ele. É por isso que quando Deus se apresenta, Deus diz: Moisés, eu sou o teu Deus. E Moisés, você tem um pai, você carrega uma história. Irmão, olha para mim, no nome de Jesus. Deus começa restaurando a identidade de Moisés, para só depois apontar, só depois revelar o seu propósito. O problema é que a gente quer saber o que fazer, sem primeiro saber quem é. Eu repito, o problema é que a gente primeiro quer saber o que fazer, sem antes saber quem é. O que nós fazemos nunca será mais importante do que quem nós somos em relação a Deus. O que dizem de mim, dizia o Senhor, em uma conversa com seus discípulos, em uma conversa com seus apóstolos. O Senhor olhou para eles e disse: o que é que estão dizendo a meu respeito? O que é que estão falando a meu respeito? O que é que dizem de mim? Naquele momento os discípulos se levantaram, os apóstolos se levantaram, e alguns deles disseram: alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou até mesmo alguns dos profetas. Nesse momento Jesus ele se volta para Pedro e diz: Pedro, e você? Quem você diz que eu sou? Quem você pensa que eu sou? Naquele momento Pedro se volta para Jesus e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Debaixo dessa revelação, eu libero sobre você uma identidade. A partir de hoje, você vai se chamar Pedro, e a partir dessa tua identidade eu vou te apresentar o teu propósito. Sobre a tua identidade eu edificarei a minha igreja. Olha para mim. Primeiro, Jesus ele revela a identidade, para só depois apresentar a missão. Primeiro nós conhecemos quem nós somos, para só depois ter o entendimento daquilo que nós devemos fazer. Identidade é igual a propósito. Repete comigo nessa noite: identidade é igual a propósito.
Depois de estabelecer a identidade, Deus ele olha para Moisés e sim, ele revela o seu propósito. Ele mostra para Moisés aquilo que Moisés deve fazer. Por mais que ele estivesse preso, por mais que ele tivesse escondido, por mais que ele tivesse esquecido, Deus o levantou. Deus o levantou. Deus o encontrou. Deus o levantou e estabeleceu sobre esse homem que estava esquecido, rejeitado, humilhado, o seu propósito. Eu imagino que para muitos de nós essa seria a estratégia perfeita para dar tudo errado, porque Deus ele escolhe um homem quebrado para libertar um povo oprimido. Mas acontece, irmão, e eu vou pregar para você, que a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa matemática. É totalmente diferente. Deus não vê como o homem vê. Deus não está preocupado com a tua beleza. Deus não te escolhe a partir da tua altura, do quanto você tem, do quanto você não tem, do lugar em que você mora, daquilo que você possui. Não. Deus não olha como o homem olha. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus não olha para aquilo que está do lado de fora. Deus observa aquilo que nós carregamos do lado de dentro. Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração. Aliás, o nosso Deus ele é especialista em envergonhar as coisas sábias a partir das loucas. O nosso Deus ele é especialista em envergonhar as coisas fortes a partir das fracas. O nosso Deus ele é especialista em envergonhar as coisas que são a partir daquelas que não são. Deus ele escolhe um homem sem família, um ex-detento, um ex-escravo, para ser o maior, para ser o governador do maior império da época antes de Moisés, José. Deus escolhe um menino esquecido lá no pasto, de uma linhagem que na sua casa havia 8, Deus escolhe o 8º, contrariando todas as estatísticas, contrariando todos os prognósticos, e o unge como rei de Israel. Deus escolhe uma mulher, Esther, a coloca no palácio, uma judia, e faz com que ela seja uma intercessora e uma libertadora do seu povo, em um ambiente, em um lugar em que para mulheres estarem na presença dos reis, precisavam ser convidadas. O nosso Deus ele é especialista em levantar quebrados. O nosso Deus ele é especialista em levantar rejeitados. O nosso Deus ele é especialista em levantar aqueles que não são nada. O nosso Deus ele é especialista em levantar os improváveis. Tem algum improvável nesse lugar? Tem algum improvável nesse lugar? Oh! Entenda algo. Entenda algo. Midian, aquele deserto, foi o lugar em que o próprio Deus começou a gerar um libertador. Em Midian, nesse deserto. É por isso que eu falo para você nessa noite, eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas não despreze as Midians. Não despreze os desertos, porque nela Deus pode fazer algo grande. Algo grande Deus pode fazer no teu deserto. Aliás, é no deserto que você vai se encontrar com uma sarça ardente que pega fogo e não se consome. No lugar mais improvável, vivendo as situações mais desafiadoras, Deus pode te encontrar. E Deus pode te tirar dessa jaula. Deus pode te tirar dessa prisão. Deus pode te tirar dessa cadeia. No lugar mais improvável, no deserto em que você está, Deus pode te encontrar. Deus pode te achar, porque aí não é o teu lugar. O teu lugar é lá fora.
Porque foi para a liberdade que Cristo veio e nos alcançou. O teu lugar não é nessa prisão, o teu lugar é lá fora. O teu lugar não é nessa cadeia, o teu lugar é lá fora. O teu lugar não é amordaçado, o teu lugar é lá fora. Você está aí? Moisés, ele está em Midian. Ele está na sua segunda fase, naqueles seus segundos 40 anos da sua vida. Ele está no deserto, ele está em Midian. E Midian significa lugar do julgamento. Mas você precisa entender que Deus levou Moisés ao deserto de Midian, não para julgá-lo, mas para absolvê-lo, para torná-lo um homem livre. Na Midian em que você se encontra, nunca se esqueça disso. Esse lugar não é para te prender. Esse lugar é para te preparar. Esse lugar é para te ensinar. Esse lugar também talvez até seja para te quebrar. Sabe por quê? Porque Deus não começa nada a partir de um vaso que está pronto. Deus sempre pega o vaso, quebra o vaso. Depois Deus reconstrói o vaso. E depois Deus molda o vaso. Sabe por quê? Para quando olharem para você dizerem assim: meu Deus, ele estava morto, mas agora está vivo. Só pode ser Deus. Ele estava enfermo, mas agora está curado. Só pode ser Deus. Ele estava preso, mas agora está liberto. Só pode ser Deus. Ele estava quebrado e agora não para de fluir recursos. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Não despreze a tua Midian. Não despreze o que a Midian pode te fornecer. Não despreze o que o deserto pode te tornar. As tuas lágrimas também servem. Olha para mim no nome de Jesus. As tuas lágrimas também servem para molhar a terra, de onde vai nascer uma grande árvore e vai germinar um lindo fruto. Cicatrizes carregam histórias, lágrimas carregam ensinamentos. Irmãos, quantos de nós que estamos aqui nesse lugar, eu queria tanto que você fosse honesto. Quantos de nós que estão aqui nesse lugar, se não fosse pelo deserto, pela Midian, pela tua Midian, talvez você não estaria hoje aqui. Foi lá no deserto que você se encontrou com o Senhor. Foi lá no deserto que Deus te atraiu. Foi lá no deserto, sim, que você ouviu a voz do Senhor. Foi lá no deserto que você viu o Senhor. Foi lá no deserto que você buscou mais a presença do Senhor. Foi lá no deserto que você se consagrou mais. Foi lá no deserto. Se não fosse o deserto de Midian, talvez você não estaria hoje aqui. Não despreze o deserto. Não despreze o que Midian pode te fornecer. Não despreze o que Midian pode te tornar. Não despreze. Não despreze. Identidade revela propósito. E todo propósito ele é seguido de processo. C.S. Lewis ele tem uma frase em que ele diz que as nossas lutas, as nossas dores, as nossas aflições, os nossos desafios são o megafone de Deus para um mundo que está ensurdecido. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, porque só no deserto nós vamos poder ouvi-lo. Muitas vezes Deus só nos leva para o deserto, porque só no deserto nós vamos poder vê-lo. Porque no mesmo deserto, olha para mim, irmão, no mesmo deserto que tem o sol a ponto de te parar, no mesmo deserto, tem uma sarça ardente que tem o poder para te despertar. No mesmo lugar, no mesmo deserto, irmão, no nome de Jesus, que você pode passar fome porque pode faltar o alimento. No mesmo deserto, o mesmo deserto pode produzir alimento, maná. No mesmo deserto que você pode passar frio, é no mesmo deserto que você pode ser aquecido através da coluna de fogo. No mesmo deserto que o sol escaldante do dia pode te fulminar, é no mesmo deserto que Deus coloca uma nuvem. No mesmo deserto, no mesmo lugar. Eu não sei com quem eu estou falando, mas eu acredito que essa palavra tem endereço. Deserto não é lugar de morte, mas lugar de preparo. No deserto nós somos forjados.
No deserto nós nos aproximamos do Senhor. No deserto nós ouvimos a voz do Senhor. No deserto nós vemos o Senhor. A primeira fase de Moisés, eu já estou terminando. Os seus primeiros 40 anos de vida no Egito, ele passa dentro de um palácio, na condição de príncipe, carregando recursos e mais recursos. Mas era um homem que se sentia vazio. Ele era consumido por um vazio. Depois ele vai para a sua segunda fase, agora o seu segundo bloco de 40 anos. Ele está no deserto de Midian, vivendo um dos desafios maiores, mais tenebrosos da sua vida. Uma das suas maiores tempestades naquele deserto. E naquele deserto o Senhor se encontra com ele. Naquele deserto, olha para mim, Deus estabelece sobre ele uma identidade. Diz a palavra que naquele deserto Deus aparece através de uma sarça ardente que pega fogo e não se consome. E naquele deserto, no seu momento de dor, no seu momento de esquecimento, no seu momento de rejeição, Deus aparece para aquele homem, estabelece a sua identidade, apresenta o seu propósito e lhe faz um apelo. Moisés, tire as sandálias dos pés, porque esse lugar para onde eu estou te levando é santo. Tire as sandálias dos pés, Moisés, porque para o novo que eu tenho para você, você não vai poder carregar a poeira do velho. O que seria, irmão? O que seria essas sandálias nos pés de Moisés para esse novo tempo? O que seria essas sandálias nos pés de Moisés para essa nova identidade? O que seria essas sandálias nos pés para esse novo propósito? Para aquilo que Deus tinha para Moisés? Entenda algo no nome de Jesus. Antes de tirar o Egito do povo, Deus precisaria tirar o Egito daquele que iria libertar o seu povo. Antes de Deus fazer através de nós, primeiro Ele precisa fazer em nós. Primeiro Ele precisa começar em nós. Sem dúvida Deus está levantando libertadores. Sem dúvida Deus está levantando libertadores para que casas sejam alcançadas, lares sejam alcançados, cidades sejam alcançadas, estados sejam alcançados, países sejam alcançados, pessoas sejam alcançadas. Sem dúvida Deus está levantando libertadores, mas nós vamos precisar tirar as sandálias dos nossos pés. Nós vamos precisar tirar as sandálias dos nossos pés. Porque para esse lugar que Deus quer nos levar, nós não vamos poder levar nem mesmo a poeira. Para aquilo que Deus tem para mim e para você, nós vamos precisar tirar as sandálias dos nossos pés. Para o novo de Deus, nós vamos precisar tirar as sandálias dos nossos pés. Para essa nova identidade que Deus está imprimindo dentro de nós, nós vamos precisar tirar as sandálias dos nossos pés. Para esse propósito que Deus está revelando para mim e para você, nós vamos precisar tirar as sandálias dos nossos pés. Porque para o lugar que nós estamos indo, as sandálias não vão servir, elas vão ter que ficar. Porque tem algo novo. Tem algo novo. Tem algo novo para nós. Tem algo novo. Mas para vivermos essa realidade que Deus já apresentou, o passado vai ter que ficar no passado. Nós vamos precisar tirar as sandálias dos pés, para que quando as pessoas olharem para nós, elas conheçam, elas vejam um Deus que pode salvá-las. Elas conhecem, elas possam ver um Deus que possa libertá-las. Elas conhecem e olhem para nós e possam ver um Deus que possa perdoá-las. Mas as sandálias vão ter que ficar do lado de fora. Muitas pessoas, irmãos, estão com a alma encarcerada. Muitas pessoas estão com o espírito preso. Muitas pessoas estão com a mente enjaulada. E essas pessoas precisam de um libertador que aponte um Deus de amor. Essas pessoas precisam de um libertador que aponte um Deus de perdão. Essas pessoas precisam de um libertador que aponte um Deus de milagres. Moisés já estava há 40 anos no deserto. Há 40 anos no deserto. Ele já estava há 40 anos longe do Egito, mas ainda ele carregava consigo a cultura do Egito.
Ele já estava 40 anos longe do Egito, mas ele ainda carregava consigo a antiga vida, as antigas memórias, as antigas visões, memórias e visões que tanto lhe trouxeram prejuízo, tanto lhe fizeram parar. Moisés já estava 40 anos longe do Egito, mas ele ainda não tinha tirado o Egito de dentro dele. Tira as sandálias dos pés, Moisés. Tira as sandálias dos pés, Moisés. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Muitas vezes nós já saímos do Egito. Muitas vezes nós já saímos do Egito. Há muito tempo já saímos do Egito. Aliás, já estamos até na igreja, mas ainda continuamos com aquele mesmo coração. Continuamos carregando aquela mesma cultura, a mesma fala, a mesma linguagem, a mesma essência. Às vezes eu e você, nós já estamos aqui na igreja há tantos anos, e a gente observa que nada mudou na nossa vida. E muitas vezes nós olhamos para o alto e dizemos: Jesus, eu já estou na igreja há tanto tempo. Jesus, eu já rompi com o velho, eu não tenho mais nenhuma relação com aquele lugar. Jesus, eu já rompi com aquele relacionamento. Mas Jesus, por que a minha vida não muda? Eu já estou tanto tempo na igreja, eu já estou tanto tempo congregando, e por que nada é transformado? Sabe qual é a palavra de Jesus para mim e para você? É porque você só saiu de um lugar, você só rompeu com o relacionamento, mas você ainda não se deixou transformar por Jesus. Você ainda não se deixou moldar por Jesus. Quando o Senhor, Ele pede para Moisés tirar as sandálias dos pés, o Senhor está sinalizando que para esse novo lugar, essa nova identidade, esse novo propósito, Moisés não poderia carregar nada. Deus não estava interessado no seu passado, Deus estava interessado em transformar o seu presente. Para esse lugar que você está indo, você não vai poder carregar as sandálias. Para esse lugar que você está entrando, você não vai poder carregar o passado. Nesse lugar que você está entrando, você não vai poder carregar os ídolos. Nesse lugar que você está entrando, você não vai poder carregar os velhos altares. Nesse lugar em que você está entrando, você não vai poder carregar a velha cultura, o velho jeitinho. Nesse lugar que você está entrando é terra santa. É terra santa. Eu queria te pedir para se colocar de pé. É terra santa. Deixa para trás, irmão. Deixa para trás, igreja, as velhas crenças, os velhos ídolos. Deixa para trás os velhos altares. Deixa para trás o passado. Ei, deixa para trás lugares. Ei, deixa para trás pessoas. Deus quer te levar para um novo lugar, mas para esse lugar que Ele está te convidando a entrar, dessa jaula que Ele está te convidando a sair, o passado vai ter que ficar, a poeira vai ter que ficar, o velho vai ter que ficar. Quando o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, tira as sandálias dos pés, o que o Senhor está sinalizando sobre Moisés é: Moisés, eu te quero por inteiro. Eu não quero parte de você. Eu não quero parte de você, Moisés, eu te quero por inteiro. Eu te quero por inteiro, Moisés. Eu não sei, eu creio que Deus está falando com pessoas nesse lugar. Eu te quero por inteiro. Não negocia, não fica negociando, não fica barganhando, não fica fazendo trocas, não fica com uma cultura que não é a cultura de Deus para você. Não carregue uma palavra que não é uma palavra de Deus para você. Talvez é por isso que muitas vezes você não rompe, porque você quer viver o novo carregando as sandálias do passado. Você quer viver o novo carregando as sandálias da mentira. Você quer viver o novo carregando as sandálias da corrupção. Você quer viver o novo carregando as sandálias do pecado. Você quer viver o novo, entrar numa terra santa, sem a vontade, sem o interesse, sem o desejo nenhum, e deixar o velho homem morrer. Pode apagar as luzes.
Eu já falei aqui nessa igreja, eu volto a dizer, eu não estou preocupado, irmão, com quantidade de irmão na igreja. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em encher essa igreja de pessoas. Eu estou preocupado em encher essa igreja de filhos. Estou preocupado com isso, irmão. Um bocado de pastor vem aqui, pastor, qual é a estratégia? Não tem estratégia. Me fala como é, o que é que o senhor está fazendo? Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Eu só estou pregando o evangelho. Estou pregando o evangelho. Se você quiser entrar comigo na Terra Santa, vamos junto, meu amigo. Vamos embora. Vamos viver o novo. Vamos viver a nossa verdadeira identidade. Vamos viver o nosso verdadeiro propósito. O dia que Deus me encontrou, Deus mudou a minha vida. Eu era um jovem destruído, quebrado, uma família disfuncional. Quantas vezes pensei em tirar minha vida? Rejeitado, relegado, escondido, machucado, ferido. Até o dia que Deus me encontrou no meu deserto. Até o dia que Deus me encontrou no meu deserto. Eu queria fazer nessa noite um ato profético. Para sairmos de jaulas, para sairmos de cadeias, sairmos de algemas, sairmos de prisões, nós vamos ter que tirar as sandálias dos pés. E eu vou fazer um convite ousado a essa igreja. É só daqueles que querem viver mesmo aquilo que Deus tem. É só daqueles que estão dispostos a ver a glória, a sentir a glória. É só aqueles que querem viver o que o alto tem, não o que a terra oferece. Nós vamos fazer um ato profético. Eu vou te pedir no nome de Jesus, para você que quer viver a tua verdadeira identidade e quer viver o teu propósito, eu vou te desafiar nessa noite. Eu vou te desafiar nessa noite. Se você quer viver a tua verdadeira identidade, se você quer viver o teu propósito, eu vou pedir para você tirar as sandálias dos teus pés, assim como eu. Tira as sandálias dos pés e levanta ela bem alto. Tira e levanta bem alto. Bem alto. Ah, isso é um ato profético. Nós estamos mostrando para o céu, nós estamos mostrando para o inferno que as sandálias não estão mais nos pés. Elas não estão mais nos pés. Bem alto. Os céus estão vendo e o inferno está vendo que a jaula que te prendia já não te prende mais. A prisão que te prendia já não te prende mais. A cadeia não te prende mais. Oh, oh. Levanta bem alto e diz assim comigo nessa noite: Jesus, eu estou tirando as sandálias, porque eu estou preparado para entrar no santo lugar, no lugar da tua presença. Eu deixo o passado, eu deixo o passado, eu deixo a poeira, e eu entro, e eu entro, e eu entro. Oh, 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 Quero mais você. Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.